meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genária Viana. Hoje estou falando com os meus alunos do 8º ano, turmas 800 e 801, certo? Nós vamos dar início ao capítulo 13, vamos falar sobre o capítulo 13. E este capítulo será dividido em 2 vídeos. Bom, o capítulo 13 fala sobre a Europa em ebulição. Vamos lá? Beijo grande! Capítulo 13, Europa em ebulição. Primeira parte. Nós vamos ver agora um confronto de forças no século XIX dentro da Europa. Vamos lá? Bom, no século XIX, a Europa viveu um período de revoltas e revoluções. E isso foi resultado das mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais observadas no continente ao longo do século anterior. Foi resultado ainda da influência das revoluções inglesas, da Revolução Americana, da Revolução Francesa também. E também promoveram profundas transformações nas sociedades europeia e norte-americana. Esses movimentos que aconteceram na Europa decorreram do confronto de diferentes forças, que nós vamos ver mais tarde, as quais possuíam visões de mundo bastante diferentes. Bom, nós tivemos a primeira onda revolucionária que vai acontecer em 1820, a segunda onda revolucionária em 1830 e depois a terceira onda, que ficou conhecida como a Primavera dos Povos de 1848. Mas vamos lá. A primeira onda revolucionária, o confronto entre monarquistas e liberais, foi responsável pela eclosão de diversas revoluções no continente europeu entre os anos de 1820, quando aconteceu a primeira, e 1830, quando acontece a segunda onda revolucionária. Bom, gente, revoluções de 1830. A primeira onda revolucionária, que foi de 1820, não foi suficiente para abalar as monarquias europeias. Porém, a partir de 1830, uma onda se espalhou pela Europa e seus resultados foram bem abrangentes. Então, vamos lá? Vamos fazer alguns tópicos de explicações? Vamos lá. As primeiras forças políticas e sociais que se enfrentaram nas sociedades europeias do século XIX foram quais? Bom, nós vamos ter, de um lado, os membros das antigas monarquias versus contra quem? Os representantes da burguesia liberal, das camadas médias urbanas e do proletariado, isso mesmo, assalariado, trabalhador. Pois bem, sobre a primeira onda revolucionária de 1820, vamos descobrir o que foi esse movimento, como é que ele aconteceu? Bom, a primeira onda revolucionária foi um conjunto de movimentos populares ocorridos na década de 1820. Constituiu-se com base no enfrentamento de forças monarquistas e liberais. Bom, e qual foi o impacto no equilíbrio político da Europa? Podemos citar como impacto o processo de afirmação política da classe operária e o questionamento dos princípios definidos no Congresso de Viena. Esse cenário favoreceu o surgimento de novas organizações de classe e consolidou a percepção da possibilidade de profundas transformações sociais com base na luta política. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho mais sobre as revoluções de 1830. Como que elas tiveram início? Como é que aconteceu essa revolução? As revoluções de 1830 tiveram início na França, quando a população se revoltou contra a tentativa do rei Carlos X de restabelecer o absolutismo no país. Em seguida, a onda revolucionária se espalhou por outras regiões da Europa. Mas vamos falar um pouquinho do desdobramento desses movimentos na Europa? O que deu isso? Como é que foi esse desdobramento? Bom, os movimentos provenientes das revoluções de 1830 acabaram com o equilíbrio político criado durante o Congresso de Viena. Além disso, as ideias liberais se fortaleceram
e os poderes da nobreza e dos reis foram então enfraquecidos. É aí que nós vamos ver o fortalecimento da burguesia. Mas calma aí. Os desdobramentos das revoluções. As ondas revolucionárias que disseminaram pela Europa aceleraram importantes transformações econômicas e sociais no continente. Essas mudanças provocaram o colapso das antigas bases sociais feudais e aristocráticas, em que se encontrava a estrutura de boa parte da sociedade europeia, e abriram caminho para quê, gente? Abriram caminho para a consolidação de um modo bastante diferente daquele que já existia, ou seja, uma mudança na organização social. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais elementos causadores das tensões na Europa, nos meados lá do século XIX. Que elementos foram esses? Quem causou essas tensões? Certo? Primeiro ponto, a insatisfação da burguesia, que desejava maior participação política. Vocês sabem que esse desejo já é antigo. Então, a burguesia queria participar mais efetivamente da política. Outro item, o descontentamento das populações pobres urbanas e dos camponeses. Claro, estavam muito satisfeitos, muito descontentes, que enfrentavam um processo de empobrecimento. E o terceiro item é a organização dos trabalhadores em sindicatos e em outras associações. Pois bem, gente, vocês já ouviram falar da Primavera dos Povos? Vamos falar um pouquinho sobre ele, esse movimento, como aconteceu e como é que chegou ao fim. Bom, a Primavera dos Povos foi uma onda revolucionária que se espalhou por toda a Europa em 1848, por isso o nome Primavera dos Povos, e que defendia ideias liberais, como, por exemplo, a legitimação de governos constitucionais, o que acabou afastando alguns setores da burguesia e outros mais conservadores. Antes essas ameaças, as forças das monarquias europeias conseguiram se articular para derrotar rapidamente esses revolucionários da Primavera dos Povos, certo? Agora vamos pensar no seguinte: de que maneira que a burguesia vai se fortalecer após o fim do movimento revolucionário de 1848, do qual acabamos de falar, chamado de Primavera dos Povos? Vamos lá. Após derrotar os movimentos revolucionários de 1848, as monarquias passaram a construir alianças com quem? Com a burguesia, que queria poder, já falei sobre isso, como forma de evitar novos movimentos radicais e populares. Isso resultou na adoção de medidas econômicas liberais, que favoreciam o crescimento econômico de quem, gente? Da burguesia. Dessa forma, a partir da segunda metade do século XIX, ocorreu então a consolidação do poder político burguês na Europa, ou seja, o fortalecimento da burguesia europeia. Pois bem, gente, essa é a primeira parte do capítulo 13. Estude bastante e façam todos os exercícios. Beijo grande.